Então aí, de novo agradecer ao Célio aí pela primeira parte da aula, foi muito legal, muito estimulante, né? E vamos voltar então nessa parte que foi. O tchau, esse seminário do Célio, você não precisa colocar na parte de seminário, não. Deixa dentro da aula. Se você quiser colocar na parte de seminário, pode colocar também. Faz cópia, né? Pode botar também. Fica no seminário e fica dentro da aula, mas deixa dentro da aula, porque eu acho que ele tem uma consistência com o curso. Tá? Bom, nós estávamos falando na aula passada sobre a construção. Nós temos um modelo brinquedo aí, um toyzinho, SU4, SU3, SU1, e para poder a gente treinar mais ou menos o tipo de técnica que a gente precisa usar para construir modelos invariantes. Eu trouxe duas referências aqui interessantes, que é a respeito de fatores 1 extra que possam aparecer além do modelo padrão. São duas referências, são duas questões, é uma questão bem atual em conexão com a LHC, que é a medição desses Ws, né, dos W' e do Z', né? Quer dizer, são esses chamados bósons vetoriais extra, né? Então essa questão é uma questão que passa pelo LHC, é uma questão experimental, mas para ela, né, existem modelos fenomenológicos baseados então em certos grupos estendidos com mais fatores abelianos. Eu estou colocando para vocês aqui duas boas referências. Se alguém quiser ler alguma coisa sobre isso, tem um Physics Reports aqui muito bom, que é esse aqui, The Phenomenology. O autor é Like. E a referência é Physics Reports. E tem um outro aqui, que é anterior a esse. Esse aqui é mais completo. Esse aqui faz uma varredura muito boa, basicamente assim, desde 84, faz uma varredura bastante completa, né? Que é um Physics Reports. Mas tem um paper anterior, que ele é um pouquinho mais específico no ponto, que é justamente a medição, né, de se há bósons vetoriais, né, extra, neutros, né, então tem um problema de um mix com um parâmetro que pode ser medido. Então tem esse paper aqui que eu acho bastante recomendável também, que é Comment. Esse aqui é o Physics Letras B. Então, se alguém quiser ler ou precisar de algum material sobre essa discussão de fatores abelianos extras, né, além do modelo padrão, esse trabalho aqui é muito interessante. Ele é bom porque ele faz uma discussão fenomenológica boa, ele dá um aporte teórico bom e faz a parte experimental. Mais recentemente, né, nos últimos 2 anos, né, na verdade, dos últimos 3 anos, 2012 para cá, tem saído uma série de trabalhos experimentais ligados ao LHC, né, das colaborações do LHC, que é sobre a medição, os experimentos,
né, quer dizer, de 2012 para cá, né, tem saída que vocês podem procurar nos arcaios, né? Tem saído, vamos dizer assim, trabalhos de fenomenologia, né? Revistas. Bom, olha isso aí, para quem precisar dar uma olhada. Isso é um tema interessante, tá? É um tema que passa pela discussão da matéria escura, quer dizer, é um tema que e testa, né, vamos dizer assim, extensões do eletromagnetismo. Então, estou dando essa referência porque, como nós estávamos discutindo um fator abeliano extra, né, para mostrar que essa discussão não é meramente acadêmica, tem assim, muita atividade em torno dessa questão aí. Por que o WG já não são suficientes para equilibrar? Oi? Por que o W e o Z já não são suficientes? Não, eles são suficientes, claro. Para o modelo padrão, eles são suficientes. A questão é, se você parte do pressuposto de que tem uma teoria unificada, você parte do pressuposto que eu tenho uma teoria de grande unificação, o SU5, por exemplo, nessas teorias você tem um conjunto de bósons de gauge bem maior. Então a pergunta é, será que você não pode chegar em baixas energias, alguns W, ou nem precisa nem ser grande unificação, mesmo se uma física além do modelo padrão, que seja a supersimetria, ela também te dá novos bósons vetoriais que podem aparecer a baixas energias. Então, baixas energias que eu digo é a faixa do LHC. Então, se você está só no modelo padrão, claro, você fica com os Ws e os Zs. Mas se você considera extensões do modelo padrão, aí aparecem inevitavelmente. Essa pergunta é muito efetivamente, porque o cérebro botou neutrinos se intermediavam com elétrico um W. Certo? Daí, se você, vamos dizer, eu entendo que os bósons de gauge assim como uma moeda de troca. Então você troca lá W, troca dólar, troca o que for. Agora, se você começar a botar o neutrino agora, você vai trocar com outro W'. Você bota mais moeda, assim, pode ser, mas assim, fica assim uma posição que você não está tirando uma simplicidade. Você está fazendo uma troca, pouco importa o nível de energia que o neutrino está com o elétron, vai ser sempre um W menos lá sendo trocado. Agora, não, a partir de 1000, não sei o que lá, já não é um W menos, é um W menos linha, W mais linha, zero linha. Pode ser, mas eu digo assim, eu entendo isso que eu quero dizer, o seguinte, os bósons vetoriais como uma moeda de troca. Certo, eu tenho carga diferente, eu estou trocando por dólar. Eu tenho cargas iguais, eu estou trocando com D0, um real, uma coisa desse tipo assim. Então, mas com aquela nota, eu sempre troco quando tiver carga diferente. Agora, claro que você botou modelos mais altos, esse tipo, você traz mais. Será que... a questão o que você está colocando é o questionamento que você coloca sobre a validade de se estender o modelo padrão. É preciso se estender o modelo padrão? O LHC vai dizer, o LHC, ou ele passa limpo todo o modelo padrão, ele vai reproduzir com boa precisão o modelo padrão, ou ele vai indicar falhas, né? Não falhas, mas vai indicar as limitações do modelo padrão. Por exemplo, esse tipo de decaimento aqui, no LHCb, por exemplo, esse tipo de decaimento que o modelo padrão preveria com uma certa abundância, ele ocorre com uma abundância muito maior. Se ele ocorre com uma abundância muito maior dentro das precisões do experimento do que o modelo padrão prevê, é porque existem outros canais de decaimento. Se existem outros canais de decaimento, é porque eles estão fora do modelo padrão. E aí você vai dizer, então faz sentido eu estender o modelo padrão. Se hoje em dia já se estendeu o modelo padrão, por questões ligadas à unificação,
por questões ligadas à própria introdução de matéria escura, então supersimetria. Então tem várias motivações que nós temos para estender o modelo padrão, porque o modelo padrão por si só ele tem um problema de estabilidade, então é preciso ter uma simetria mais ampla que proteja a estabilidade, a naturalidade do modelo padrão. Aí entra a supersimetria, a questão, será que eu posso introduzir efeitos gravitacionais? Aí entra a supergravidade, entra a unificação. Então, vamos dizer, a gente tem motivações assim, até filosóficas para estender o modelo padrão, mas o LHC vai dizer na prática, né? É preciso estender o modelo padrão ou não? Até agora, o que correu até 2012, dos 3 anos de LHC, 2009, 2010, 2011 e o iniciozinho de 2012, foi até abril de 2012, a resposta é não. O modelo padrão ficou invicto sob a ação de tudo que se fez no LHC. Então, o LHC não conseguiu abalar o modelo padrão nos 3 anos e pouco, 3 anos e 2 meses, 3 meses que ele funcionou. Agora, o LHC está retornando. A partir do ano que vem, se espera que, agora você está retornando com mais energia, mas revendo o que foi feito. O que se espera é que, se houver discrepâncias em relação aos cálculos do modelo padrão, no ano que vem já pode-se começar a verificar. Então, o LHC vai poder indicar se vale a pena ir além do modelo padrão. Se vale, de repente, no início ele não vai nem detectar nenhuma partícula supersimétrica, nem W', nem W', nem Z', mas ele pode começar a dizer, não, tem física além do modelo padrão. Nós estamos tendo a necessidade de implementar nova física além do modelo padrão. A pergunta é, que nova física é essa? Então, isso aí são todas, vamos dizer assim, estudos teóricos, explorações teóricas, prevendo que haja uma física, não nem prevendo, mas partindo do pressuposto de que há uma física além do modelo padrão. Essa que é a ideia. E o LHC vai dizer, está-se na direção certa ou não se está na direção certa. Eu coloco aqui que a questão da universalidade dos modos vetoriais. Quando o Newton fez uma maçã, essa maçã que está caindo aqui, teria que a mesma que está caindo em Júpiter. Então você está com uma coisa igual. Então, quer dizer, quando eu estou fazendo a intermediação, pegando o que o Sérgio colocou aí, eu utilizo o botão do botão W-. Então, aquele W- intermediaria uma parte de carga contra outra parte de carga. Independente do nível de energia, que está 1 GeV, os 100 GeV ou coisa desse tipo. Então, você tem o W' que carrega, mas eu estou querendo dizer o seguinte, ele estaria, na minha opinião, violando a universalidade dos modos de gauge. Eu acho que você tem que ter um mínimo de volta de gauge, e isso aqui vai acontecer para tudo. Entendi. Pode ter que ter os outros. Entendi. Vamos lá. Então, pessoal, só para a gente voltar, eu quero chegar ao modelo S5, finalmente. Então, vamos primeiro organizar o modelo padrão. Então, o modelo padrão, como nós gostamos de chamar o modelo padrão da física de partículas, ele tem a simetria SO3 de cor, ele tem a simetria SO2, que a gente chama SO2 left, então vai estar ligada aos ferros de quiralidade left, e tem a simetria U1, que é a simetria U1 ligada à hipercarga, que a gente chama de hipercarga frágil. Então, esse aqui é o modelo padrão. Até aqui, nesse ponto aqui, quando a gente está falando do modelo padrão e com essas simetrias, nós não estamos falando ainda, do elétron tal qual ele é, nós estamos falando daquilo que é o predecessor da matéria do modelo padrão. Então, vamos depois dizer que você vai ficar para o próximo curso. Quando a gente fizer o curso de teoria eletrofrágil semestre que vem, a gente vai ver que aqui nessa faixa de 10 a 2 GeVs, há uma quebra espontânea de simetria, a sigla nossa é Spontaneous Symmetry Break, feita por um campo de Higgs, com um valor esperado aqui, que a gente chama de campo de Higgs, parâmetro aqui, que a gente chama de valor esperado no campo de Higgs. Aí sim, esse modelo aqui, o modelo padrão, ele quebra para a simetria do nosso mundo de baixas energias. O SO3 permanece intacto, de cor, e aí aqui aparece uma nova simetria, que é o 1 eletromagnético,
que é uma combinação de uma parte com um daqui com um daqui. Quer dizer, dessas 4 simetrias que estão presentes aqui, sobra uma residual. Tem 3 simetrias aqui, uma simetria aqui eu tenho 4 simetrias. Dessas 4, fico com uma só. E aqui, essa aqui desce incólume, né? O bóson de Higgs, por quê? Porque o bóson de Higgs não tem os números quânticos daquele CD. Vamos explicar isso agora. Então, esse é o modelo padrão. Então, vamos introduzir os ingredientes do modelo padrão exatamente na ótica daquele exercício que a gente veio fazendo no 2 aulas, né? Então, quem é a matéria? Então, a matéria nós temos. A matéria, como todo bom modelo unificado, né? A gente tem o setor de matéria, tem o setor. Temos aqui os setores que a gente tem que apresentar e discutir, né? Então, os setores que nós temos são setor de matéria, o setor de bósons de gauge, bósons vetoriais, e o setor de Higgs. Então, esse é o que a gente tem que providenciar. No setor de matéria, nós temos a matéria leptônica. Então, a gente tem os leptons carregados dos neutrinos, né? São, e temos a matéria nuclear, que são os quartos. Depois temos os bósons vetoriais ligados a cada interação e temos o setor de Higgs. Bósons vetoriais, então, já está claro, a simetria aqui nós temos 8 bósons vetoriais, aqui 3 aí, então nós temos 12 bósons vetoriais, né? Aqui, o Higgs, nós não tratamos o Higgs como campo de matéria. O Higgs é um setor à parte, mas na verdade ele é um setor que vai estar incorporado, né, vai estar incorporado aos bósons vetoriais, uma parte dele vai para os bósons vetoriais, que é o mecanismo de Higgs, vai dar a massa, né, e vai sobrar depois o Higgs, né, e sobra, vamos dizer assim, tem o Higgs, vamos dizer assim, o Higgs partícula, né. Tem o Higgs, vamos dizer assim, ele, vou colocar assim, tem no setor de Higgs, né? O setor de Higgs é amplo, então, o setor de Higgs ele tem graus de liberdade, estou usando aqui a abreviação, tem graus de liberdade incorporados, né, ao setor longitudinal, dos bósons vetoriais massivos, e além, né, e partículas escalares que aparecem no espectro. Estou colocando partículas escalares porque no modelo padrão sobra só um Higgs para contar a história. Então nós temos esse Higgs, né, do modelo padrão, que é o Higgs que se acha que foi detectado em 2012. É o Higgs neutro, né, o Higgs neutro, escalar, com a massa de 125,3, etc. Agora, outros modelos de unificação, eles têm um setor de Higgs mais amplo, então podem aparecer outros bósons de Higgs além desse do modelo padrão. Pode aparecer Higgs carregados. O modelo padrão com supersimetria, ele prevê, além desse Higgs neutro, 2 outros Higgs neutros e dois Higgs carregados. Estou rindo nas costas da casa. Dá um jeito, né? Eu andei assim 2 semanas atrás, nas costas. Delícia da gente, de disco. Os nossos, né, nossos discos já não estão suportando mais a nossa idade. Não adianta nem ser magro nem nada.
Tá legal, gente? Então, só estou colocando esse tipo de terminologia, porque aí vocês vão ler, a gente vê o modelo padrão Higgs só, mas na verdade outros modelos preveem uma abundância de Higgs, né? Higgs descarregados, né? Então, eu estou colocando, mas no setor de Higgs, a ideia do setor de Higgs é essa. O setor de Higgs, ele joga graus de liberdade para os bósons vetoriais que vão ficar massivos, vão entrar na parte longitudinal, e sobram Higgses que não são incorporados a ninguém, são Higgses genuínos que sobram como partículas físicas independentes. Então, esses aqui, no setor de Higgs, nós temos dois tipos, né, de encaminhamento: graus de liberdade que migram do setor de Higgs para os bósons vetoriais e não massa, e graus de liberdade que sobrevivem a essa hecatombe e aparecem no espectro objetos massivos que podem ser neutros ou carregados. Essa, mais ou menos, vamos dizer assim, é o elenco, né, desse romance chamado modelo padrão, ou uma teoria unificada, SO5, SO10, etc. Então vamos trabalhar com o modelo padrão. Isso é bem realíssimo, assim. Eu acho que sim. Você entrou numa toca aí. Sim, você entrou na toca daquela. E daí você tem o universo. Montando a sua peça, exatamente. Já tem os personagens, já tem mais ou menos assim a divisão de personagens, né? Agora vamos criar os personagens e depois vamos criar os entrelaços, né? São os acoplamentos. Exatamente, é uma peça shakespeariana. Espero não acabe em tragédia. Que não seja um Romeu e Julieta ou um Macbeth, quem sabe, né? Much Ado About Nothing, pode ser. A gente não deveria discutir. Se fosse o modelo padrão acabar nisso, o que era, né? Tudo, a gente devia discutir coisas aí, anos. E aí só quer dar um caldo para as pessoas pegarem coisas melhores, né? A pergunta que tem que para você discutir o LHC, você vai precisar estar numa física de conceitos. Entendeu? Você pode gostar ou não gostar do Higgs, essas coisas tipo, mas é um modelo, né? Você tem um cara lá, desse de 1930, eu acho que é o próprio Heinz, não sei se que ele diz, a gente se engana, que acha que você está fazendo física, está descrevendo a natureza. Quer dizer, você não está descrevendo o teu modelo. Você está estudando o teu modelo. Então, quando você está estudando a mecânica quântica, segundo a mecânica quântica, essa porta pode abrir com a outra, é aquele modelo. Então, a gente está muito mal, a gente está a verdade. Então, foi detectado, então tem uma verdade. Tem uma verdade também, sim, mas não é só isso, né? Quer dizer, você está com a coisa do modelo. E essa coisa do lugarístico que a gente está discutindo aqui, o cara que fez a Alice, ele, porque a Alice, ela entra para qualquer maluquice, essa é a ideia, né? Ele viu isso no modelo de... Você falou que foi no seminário de Oxford, né? Ele assistiu um seminário lá o modelo da geometria diferencial. Né? Você falou isso. E foi com o Einstein que pegou. Então, porque eu acho que o LHC, sabe, vai ter muita discussão sobre o LHC. Eu não sei se o LHC, essa coisa do Higgs, vai pegar. Eu não acredito, mas eu não sei se vai pegar tão fácil assim. E também tem muita gente de olho interessante. E a questão é a seguinte, você tem que discutir, tudo bem, se não gostou, me dá o teu conceito. Mas não vai ser uma medidazinha que você vai ver se tua... Não, curso, eu acho que foi o curso semestre passado, ano passado, 2014, ou 2 de interações fundamentais, a parte da eletrofrágica, a gente mostrou, ou não, foi o curso de supersimetria, como existem movimentos assim anti-Higgs, né? Quais são as opções ao Higgs, modelo Little Higgs, Extra Dimension, tem vários modelos alternativos à física do Higgs, né? Então, não é o Higgs, é o modelo padrão, mas não significa que isso aí é tão assim, tão discutível. O ponto que você coloca no LHC, a questão da luneta, a medição já era. Certo. A medição é uma coisa obrigatória ali, mas o que vai decidir uma discussão vão ser os conceitos. A matéria é fermiônica. Então esse é o ponto de partida nossa. A matéria é fermiônica, spin-meio. Sendo spin-meio e outra coisa, modelo padrão, então, ele parte do pressuposto que a matéria é fermiônica e sempre de massa nula. Então,
vai começar com a matéria de massa nula. Espero que a massa seja algo gerado. Então, a massa é nula, então os férmions são férmions. Então, a matéria fermiônica, por terem férmions de massa nula, lembrando os nossos cursos aí mais básicos, então os férmions são férmions quirais. Ou seja, férmions de massa nula, né, tem dinâmica independente. Né? Vamos dizer assim, férmions no setor left e férmions no setor right, sem necessariamente haver um equilíbrio entre setor left e setor right. Porque no modelo padrão, os neutrinos são sempre left, não temos neutrinos massivos. Então, os férmions são quirais, os elétrons é a massa, os férmions iniciais são quirais, mas a gente sabe que o que nós observamos são neutrinos left. Então, não tem um balanço entre o setor left e o setor right. Mas é fundamental, quer dizer, todo modelo unificado, ele começa sempre com férmions de massa nula. A gente espera que os acoplamentos de Yukawa é que vão gerar as massas fermiônicas através, né, do mecanismo de Higgs. Então, o mecanismo de Higgs gera massa para os bósons vetoriais e gera massa para os férmions. Todo mundo começa sem massa. O único parâmetro de massa que nós vamos ver é o parâmetro de massa que está no potencial de Higgs. É o único parâmetro de massa. Todos os acoplamentos são adimensionais, como nós já sabemos, mas vamos confirmar. E os férmions são todos quirais. Então, a ideia, por isso que nós começamos com férmions quirais, porque a gente começa com férmions de massa nula e a massa deve ser gerada. Então, quer dizer, massa gerada por o mecanismo, né? Quer dizer, a massa da matéria, né? Fermiônica é gerada através do mecanismo de Higgs. Então, essa é a ideia. Então, começamos com férmions quirais. E aí, dentro dessa, vou deixar aquele quadro ali para a gente seguir esse livro. Então, dentro dessa perspectiva, né, de que os férmions são quirais, então nós dividimos dessa forma. Nós temos, né, o setor, então, vamos dizer assim, o setor do leptônio, e o setor nuclear. São os quartos. Bom, no setor leptônico, então, nós temos os leptons, né? Então, vamos ter o elétron. O elétron, como nós sabemos, ele aparece para nós, vou botar até generalizar, vou botar um L de elétron. Os leptons carregados, o elétron, o mu e o tau, né? Então, leptons carregados, né? O elétron, o seu neutrino, o mu, o antimu e o tau. Então, os leptons carregados, eles são massivos, né? Nós os vemos massivos. Então, eles entram tanto com a parte left quanto com a parte right. Então, nós temos 3 leptons, né? Então, os leptons, eles vão ter left e right. Os neutrinos correspondentes a cada lepton, esses sim, são puramente left. Então, os neutrinos, o neutrino de um certo lepton é sempre left. E os antineutrinos associados a um certo lepton são sempre right. Nós sabemos, né, que a antipartícula, nós temos essa relação, né? A antipartícula de um férmion left é a parte right da antipartícula. Nós temos essa relação, né? Quer dizer, a antipartícula left, ela vai sempre aparecer como um objeto right. Então, se o neutrino é left, o antineutrino, isso aqui está me dizendo, então, essa relação aqui nós conhecemos da álgebra, né? Ou da álgebra das matrizes gama, nos nossos estudos sobre a equação de Dirac. Então, se eu pegar a antipartícula do neutrino left, vai ser o antineutrino, que eu chamo de antineutrino, sob a forma right. Então, esse é o setor leptônico, né? Vou colocar assim. Professor, não sei se eu vou falar, mas aquilo vai olhando lá. Se ela for o seu próprio
Quando de partícula. Como é que funciona o left e right? Então, se uma partícula é de Majorana, então o que significa partícula de Majorana? Significa que ela é autoconjugada, ela é a sua antipartícula. Vamos quebrar essa relação. Então, se eu pegar a antipartícula left, se eu pegar exatamente essa relação, vamos reproduzir essa relação. Se esse férmio é Majorana, então a antipartícula dele, o conjugado de carga dele, é ele mesmo. Então, é o right. Então, a restrição que o férmio de Majorana tem é dizer que a parte right dele não é independente da parte left. A parte right dele nada mais é do que o conjugado da parte left. Porque todo férmio pode ser escrito assim. Todo férmio que não é puramente quiral, ele pode ser escrito como a soma de uma parte left mais uma parte right. Sabe como a gente quer um campo vetorial? O campo vetorial tem uma parte longitudinal e uma parte transversa. O férmio massivo ele tem uma parte left e uma parte right. São completamente independentes. Então, esse férmio left aqui é um férmio de vai, 2 graus de liberdade, e esse aqui é um férmio vai, 2 graus de liberdade. Então, os 4 graus de liberdade de um férmio massivo carregado estão aqui. Agora, se esse férmio, isso aqui é geral, se o férmio é Majorana, aí a particularidade vem aqui. Então, se o férmio é Majorana, então ele vai ser o psi left mais o psi left conjugado de carga. Então, o conteúdo de um férmio de Majorana está todo na parte left dele, ou na parte right. Eu posso também escrever essa relação, se eu quiser. Isso aqui, o psi left C é o psi right, e o psi left é o psi right C. Então, num férmio de Majorana, você não precisa, ele não tem duas componentes de quiralidade independentes. A componente left nada mais é do que uma versão da right ou vice-versa. O que a gente está dizendo é que a parte right do spinor de Majorana nada mais é do que está tudo contido na parte left. Esse objeto aqui, a gente pode escrever diretamente assim, é o C left barra transposto. Então, quem conhece a quiralidade left de um spinor de Majorana, automaticamente conhece a sua quiralidade right. Não é verdade isso para left. Se essa relação não vale, isso aqui não vale. Então a parte left é completamente independente da parte right. Então esse cara tem 4 graus de liberdade. O férmio de Majorana tem só 2. Por quê? Porque a parte right é redundante. Está tudo na parte left. Tá? Essa é a questão. Certo? Então vamos lá. Então no setor de left, nós temos essas atribuições aqui. Então vamos colocar, a gente pode colocar um índice aqui, pudesse ser, sei lá, um índice para designar os 3 leptons, né? A gente pode usar um índice, sei lá, vamos usar assim, lepton, o lepton e esse índice I, aqui até vou botar um índicezinho assim, entre parênteses, left, ou o lepton A right. Isso significa o quê? Esse A pode ser 1, 2, 3. Então, se o A for 1, nós estamos referindo à família do elétron. Se o A for 2, nós estamos referindo à família do muon. E se o A for 3, nós estamos referindo à família do tal. Vamos designar, né, dessa forma. E cada neutrino cada lepton desse, lepton LA, vai ter o seu correspondente neutrino. Vamos usar essa anotação para designar de uma forma mais compacta as 3 famílias. Tá? Aqui no setor de quarks a mesma coisa. Nós temos os quarks, né? Depois a gente vai organizar a estrutura de tudo. Então nós temos os quarks U left, D left, C left, D S left, top left e bottom left. E claro, os correspondentes right, o left, right? Os quarks são todos massivos, então eles devem todos aparecer em 2 estados de quiralidade. Só que nós começamos com todo mundo de massa zero. Eu boto as 2 quiralidades, nós vamos ver que todos esses férmios são de massa zero. É um mecanismo de Higgs que depois vai unir as partes para dar as massas. Então, da mesma forma, nós temos, esse é o setor. Como é que nós vamos organizar isso segundo os números quânticos do modelo padrão? Então, cada quarto, seja
do ponto de vista da quiralidade elétrica ou da quiralidade, right? Tem uma cor. Então, tem 3 índices de S ou 3. Vamos chamar esses índices de cor de I. Então, todos esses quartos vão poder aparecer em 3 estados de cor. Então, I vai de 1 a 3, que é o índice da representação triplete de SO3. Então, todos os quartos são tripletes de cor de SO3. Os leptons são neutros de SO3. Os leptons neutrinos aqui não tem SO3. Então, os leptons, né? Os leptons e seus neutrinos são todos SO3 neutro. Eles têm cor. Então a cor está só no setor nuclear. Vamos colocar agora os índices, vamos agora organizar as estruturas, né? Falando em LHC, né? Você tem mais indicações para ter mais famílias de elétricos? Você busca, né? Uma das buscas do LHC é saber se existe 4ª geração. Porque o modelo padrão se baseia em 3 gerações, cancelamento das anomalias, tudo indica que são 3 gerações. Física também, astrofísica, indica que são 3 gerações de neutrinos, mas o LHC, ele tende a buscar novas gerações de elétrons usando a ideia de que possa ter um mecanismo por trás da quebra eletrofraca, porque dentro do modelo padrão, a quebra eletrofraca ela não é justificada, ela é totalmente colocada à mão. Então, o que se pensa é que seja mais do ponto de vista físico, né, mais fundamental, você induzir a quebra eletrofraca através de algum mecanismo. Então, em geral, o que o pessoal usa, né, é uma espécie de uma 4ª família de quartos que possa induzir, uma 4ª família de quartos, uma 4ª geração de leptons que possa induzir a quebra eletrofraca. Seriam leptons que se ligariam para formar o Higgs. Na verdade, dentro dessa visão, o Higgs seria composto. Então, você teria uma visão de um Higgs composto, e aí teria uma família de férmions mais fundamental. Essa família mais fundamental é que induziria a quebra eletrofraca. A quebra eletrofraca não é tão assim, colocada à mão, mas ela teria uma dinâmica por trás dela. Então, para isso existe, quer dizer, dentro da agenda do LHC, lá no Atlas, se vocês olharem, dentro das buscas do Atlas e do CNS, seria buscar uma 4ª geração. Existe essa proposta. Que tenderia, em que sentido? Tenderia a justificar a quebra eletrofraca não sendo colocada à mão no modelo padrão, mas sendo induzida por algum mecanismo mais fundamental, e esse mecanismo mais fundamental se basearia nessa 4ª geração. É o que eles chamam de Strong Coupling Electric Break. Se alguém quiser ler alguma coisa sobre isso, é o que o pessoal chama de Strong Coupling. Não é Strong Coupling no sentido das interações fortes, não. É no sentido da quebra eletrofraca. É um Strong Coupling Electric Break. Se alguém quiser ler alguma coisa, a palavra-chave de busca é essa. Bom, então vamos colocar agora, vamos organizar a matéria segundo essas simetrias aqui. Então, como nós olhamos, matéria electrônica. A matéria electrônica, ela não tem nenhum número quântico de cor. Então, o que nós percebemos? A ideia, né, inicial foi se pensar, se todo mundo começa sem massa, o neutrino é sem massa, e o elétron é sem massa, então, o neutrino sempre aparece, né, junto ao neutrino ou antineutrino, sempre como elétron, como pósitron. Então, a ideia era, não tem neutrino right. Então, a ideia era se pensar que a ideia inicial foi se colocar o neutrino left e o lepton left, o lepton correspondente a ele left, no mesmo dublete. Então, isso aqui formaria um dublete de objetos left. Mas a ideia é, no início, que a esse ponto aqui também, o elétron não tem carga elétrica. Nós não estamos falando da carga elétrica, nós não estamos aqui ainda. Nós estamos aqui. Então, o elétron tem uma carga S2.
O elétron tem uma carga U1, mas essa carga ainda não é identificada com a carga eletromagnética. Então, quando o modelo começa, esse elétron, ou o lepton carregado, ele ainda não tem a noção de que ele tem uma carga elétrica. A carga elétrica também é induzida depois da quebra da simetria. A carga elétrica aparece junto com a massa. A esse ponto aqui, a massa é zero. E a carga elétrica do elétron nem se fala, porque o elétron tem, ele só vê essas simetrias aqui. Então ele se identifica no SO2 e no U1. Então a ideia é que o neutrino e o elétron, como todo mundo tem massa zero, e os dois são leptons, são leptons. E os dois sempre aparecem nos decaimentos, o elétron está sempre ligado ao neutrino pela interação fraca, ou vice-versa. Então a ideia foi colocar eles no dublete. Então a ideia foi colocar o neutrino, que é neutro, vamos dizer assim, o neutrino left aqui no dublete, com o elétron, ou com o lepton left. Então eu tenho um dublete left. Não tenho o neutrino right, mas tenho o lepton right. Então a ideia é essa. Esse aqui são todos singletes de SO3, eles não veem SO3, então do ponto de vista de SO3, todo mundo é singlete. Mas o elétron e o lepton carregado e o neutrino formam, a gente coloca essa ordem assim, porque normalmente a gente coloca o cara que tem a carga maior em cima e o cara que tem a carga menor embaixo. Então, a organização de SO2 é sempre colocar as cargas em sentido, né, decrescente. Que a gente segue exatamente a organização, né, do SO2 que a gente coloca aqui, o MJ, menos 1, etc., até menos MJ. Então, o núcleo quântico, né, da terceira componente de isospin, a gente organiza a representação de tal maneira que ele vai descendo. Né? Então, como a gente está pegando o neutrino com carga zero e o lepton tem carga negativa, então a gente bota a carga maior em cima, a carga menor embaixo. Né? E aqui a gente tem uma organização que é a relação de Gell-Mann e Shijima, que é a carga eletromagnética, ela é organizada desse modo. Ela vai ser o spin isotópico, o spin, né, e o isospin fraco, terceira componente do isospin fraco, mais a hipercarga sobre 2. A hipercarga, a ideia do modelo justamente é essa. Você conhece as cargas eletromagnéticas, mas você sabe que você não começa com a simetria eletromagnética, você começa com uma simetria 1, que não é eletromagnética. Então você fixa esse Y de acordo com as cargas eletromagnéticas. Eu conheço a carga eletromagnética do neutrino? Conheço, é zero. Ele é a componente superior do spin do isospin meio? É, tem mais meio aqui. Então, com isso, eu vou fixar a carga Y do neutrino. Então, a hipercarga do neutrino é menos 1. Claro, se o neutrino está no mesmo dublete que o lepton carregado, devido à simetria SO2, né, então, como eles não podem ser distintos pela simetria SO2, a gente espera que, obviamente, o elétron também vai ter Y igual a menos 1. Vamos lá. A carga do elétron é menos 1, ele está na parte aqui de baixo, menos 1,5, mais Y sobre 2. Então, de fato, esse cara aqui é menos 1. Então, o elétron, o neutrino e o elétron, ambos têm carga, hipercarga fraca, igual a menos 1. Eles são membros do dublete. Se um tivesse uma carga diferente da outra, esse 1 iria distinguir um do outro. Mas esse 1 é uma simetria fora, a parte do SO2. Então, esse 1 poderia quebrar a simetria. Se esse cara que tivesse um Y diferente desse, essa simetria iria distinguir dentro do dublete. Então, a simetria não seria exata. Então, justamente isso aí não é nada demais, isso aí não é nenhuma coincidência. Teria que ser assim para a gente poder garantir a simetria SO2. O 1 respeita a simetria SO2. Agora, os leptons right, eles estão. Então, isso aqui é a atribuição do dublete left. Agora, os leptons right, o lepton right tem carga menos 1. Só que eles são singletes de SO2, então o spin isotópico de SO2 é zero, porque eles são singletes, e aí a hipercarga deles vai sair igual a menos 1.
2. Então, a hipercarga dos leptons right, vou colocar essa hipercarga dos leptons right, é menos 2. Então, e SO3, 0. SO3 eles não tem carga, não são singletos. Ninguém vê. Os leptons e os neutrinos não interagem com os núcleos, não tem interação forte. Então, vamos colocar então, a estrutura de dupletes é essa. Então, nós vamos colocar as transformações. Então, se eu fizer então, uma transformação de SO2, de SO3, então, neutrino lepton e o lepton linha é igual ao neutrino lepton e a mesma coisa para o lepton right. Lepton right linha é lepton right. Isso é o quê? Se eu estiver falando de uma transformação de SO3. Todo mundo é singlet, todo mundo é invariante SO3. Ninguém tem a carga de SO3. Agora, vamos ver as transformações SO2 e vamos ver as transformações 1. Se eu pegar agora o dublete é um dublete de SO2. Então, se nós pegarmos agora neutrino do lepton, componente lepton, componente lepton, fizer uma transformação SO2, então isso aqui vai ficar exponencial de I. Podemos colocar aqui a transformação de SO2 desse modo, os parâmetros, sei lá, ômega A, sigma A sobre 2, né? Então, os parâmetros locais, obviamente, né? E aí aqui o neutrino do lepton, né? E o lepton. Então, isso aqui significa que eu estou diante de um dublete de SO2. E claro, do ponto de vista do SO2, esses objetos aqui são singletes. Então, isso aqui são as transformações de SO2 do setor leptônico. Agora vamos ver as transformações 1 também no setor leptônico. Esses dois objetos aqui têm carga menos 1. Então, quando a gente pegar o neutrino, o lepton, componente lepton, a transformação deles é uma fase, então vai ficar exponencial. Digamos que o parâmetro seja um parâmetro alfa. I, alfa, e aí a gente sabe, na simetria abeliana, que a gente coloca aqui é o valor da carga. Então tem que colocar aqui o Y correspondente. O gerador é a própria carga. Só que a carga é menos 1. Então aqui vai aparecer vezes menos 1, atuando no neutrino lepton. Então isso aqui é a transformação 1. E o setor right não é carregado, ele tem carga. A carga dele é menos 2. Então a transformação dele vai ficar exponencial de I alfa. A carga é menos 2. Então essas aqui são as transformações, né? Que é o lepton 2 lepton. E aqui são as transformações da hipercarga fraca. Então, esses aqui são os três atributos, né, de SO2, as três transformações. Então, nós temos um singlete de SO3, dublete de SO2, singlete de SO2, e aqui temos as transformações 1. Quer dizer, o dublete compartilha a mesma carga, para não perder a simetria, porque se a fase desse fosse diferente da fase desse, significaria que a transformação 1 distingue essas duas componentes, elas não seriam dublete. Então, do ponto de vista de todas as simetrias, né, a esse ponto, o neutrino e o elétron são a mesma, são duas faces da mesma partícula. Então, na primeira abordagem, pensar um é carregado e o outro não é. A esse ponto, nós não temos carga elétrica. A esse ponto, os parâmetros que a gente tem para distinguir são essas simetrias aqui. Só depois que o Higgs entrar em cena e fizer, né, a quebra da simetria, gerar o mecanismo, é que aí vai aparecer uma carga elétrica que vai distinguir, além da massa, né, a carga elétrica vai distinguir o elétron do neutrino. Mas a esse ponto, elétron e neutrino são a mesma coisa. Essa ideia de colocar o elétron e o neutrino no multiplate, foi uma ideia que o Salan teve em 56, né, com o experimento, né, em 54, né, quando Li e Yang apresentaram a quebra da simetria equiral na Conferência de Física de Partículas de Seattle. Aí, Salan em 50,
não, 56 que eles apresentaram a quebra da paridade, isso foi mais ou menos em setembro. Então, em novembro, Sutherland lançou o paper da simetria quiral, introduziu a simetria quiral, e então a ideia dele era que, como o neutrino elétrico e o elétron também tem a parte elétrica e tem a parte right, ele imaginou que o neutrino e o elétron podiam ser parte do mesmo objeto. A teoria começaria: o elétron e o neutrino seriam objetos inicialmente sem massa, mas houve algum mecanismo, que na época não se sabia que era um mecanismo de Higgs, mas a ideia que o Sutherland preconcebeu foi que, através de algum mecanismo que nós vamos identificar futuramente, o elétron ganhou massa e o neutrino não. Então, o neutrino chegou até nós com massa zero, com polaridade leve. Isso, ele é um reminiscente, né, um remanescente, vamos colocar assim, de uma situação primordial. Algum mecanismo aconteceu no meio do caminho que deu massa para o elétron e deu carga para o elétron, distinguindo do neutrino. Então, a ideia inicial era pensar que o neutrino e o elétron leve fossem membros da mesma família. Então, eram indistinguíveis do ponto de vista da simetria SO2 e indistinguíveis do ponto de vista da simetria U1, a mesma carga para os dois. Então, não se fala de carga eletromagnética ainda. Tá? Então, a esse ponto, como nós já aprendemos, né, aqui, o procedimento de Young-Mills é: cada objeto desse vai ter que ter a sua propagação e as suas interações de gauge guiadas pela derivada covariante. Então, nós estamos produzindo tudo no setor de left. Vamos ver, então, as derivadas covariantes. O setor left, né, é um setor que tem características diferentes do setor right. Então, nós vamos ter uma derivada covariante, que vai atuar aqui no setor left, vai atuar no neutrino left e no lepton left. Então, derivada covariante vai ser a derivada usual, como a gente sempre faz, né? Atuando no dublete. E aí, mais. E a constante de acoplamento de SO2, vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de G, constante de acoplamento de SO2. Aí a gente introduz aqui a família de bósons de Gauge, vamos chamar esse bóson de Gauge aqui de BMA. Os campos de Gauge são ligados aos geradores, como eu estou na representação do Blake, os geradores de SO2 são as matrizes de Pauli 2, então isso tudo aqui atuando, né, no neutrino do lepton e no lepton. Agora, esses carinhos também têm simetria U1, então eles vão, a derivada, como a gente já viu nas outras aulas, a derivada covariante, ela acumula todos os campos de Gauge, né, com os quais a matéria interage. Porque a derivada covariante, ela coloca você na álgebra, e do ponto de vista da álgebra, a gente tem uma soma, né, as simetrias estão na exponencial. Então, quando eu multiplico as simetrias distintas, né, como elas são constantes, quando eu pego o SO3, né, exponencial da álgebra de SO3, vezes uma transformação de SO2, vezes uma transformação de U1, como essas coisas aqui comutam, do ponto de vista da álgebra, eu estou somando esse mais esse mais esse. Se isso aqui não comutasse, claro, o produto das exponenciais não é exponencial da soma. Mas como esses objetos comutam, são simetrias diferentes, eu vou somar tudo. Então, como eu estou na álgebra, a álgebra é a soma direta. Então, os campos de Gauge eles vão ser todos somados. A derivada covariante ela vai somando tudo, porque ela se transforma, ela está na álgebra. Ela pega os geradores, ela está na álgebra, então a álgebra é a soma. Vamos ver a simetria 1. Vamos colocar a constante de acoplamento G'. Vamos colocar o campo de Gauge dessa simetria. E aí aqui a gente coloca o gerador, a carga dessa simetria. Só que a carga dessa simetria, para esse dublete, é menos 1. Então, como essa carga aqui é menos 1, eu vou botar já o sinal menos aqui. Ou então a gente pode, se quiser, pode colocar aqui vezes, só para ficar claro na primeira abordagem, vezes menos 1, que é o valor da carga. A gente sabe, na simetria abeliana, quem faz o papel do gerador é a carga. Essa carga está aqui, isso aqui está atuando no dublete. Certo? Então, essa é a derivada covariante em cima do dublete. O singlet right
está numa outra, está numa outra representação. Ele é singlete desse e desse cara aqui ele é carregado com carga menos 2. Então a derivada por variante atuando no left and right, ela vai ser a derivada do left and right. Não tem a singlete de SO2, então todos os geradores são zero, do ponto de vista do SO2, para esse cara. E aí aqui eu vou ter mais I, G', constante acoplamento, campo de gauge dessa simetria e a carga desse left and right segundo por 1. A carga é menos 2. Então tudo isso aqui atuando. Então nós temos aqui a derivada por variante completa desse setor. Então, se a gente quiser escrever lagrangiano, que acopla gauge, que acopla o setor de gauge com a matéria leptônica, quer dizer, com a matéria com os leptons, vai ser, então, esse, vamos botar assim, dublete, lepton, left. Então, símbolo, vamos botar assim. Barrado. Lepton, left, barrado. Aí temos aqui I, gama Mi, DI, atuando no left. Então, isso aqui é a parte left. Posso colocar, não estou nem colocando porque mais tarde está implícito aqui. Tem um índice, esse elétron aqui pode ser o elétron ou tal. Tem um índice aqui que eu tinha chamado, eu acho que entre parênteses de um azinho, que é 1, 2, 3, mas eu estou colocando isso aqui, vamos colocar aqui, porque esse índice está implícito aqui, é uma soma sobre todos os possíveis elétrons, o elétron, o muon e tal. E depois a mesma coisa vai valer para o setor right. Só que o setor right é um dublete, é um singlete, ele tem essa estrutura de dublete. Então, lembrar que esse barrado aqui, quer dizer, esse left aqui, esse aqui é um dublete de SO2, aqui é um dublete de SO2, mas lembrar que quer dizer, tudo que tem barrado, quer dizer, barrado para nós é isso aqui. Então, cidade gama zero. Tá? Dentro da álgebra de Dirac, tem um gama zero aqui, Gama zero, mas o gama zero só vê isso aqui. A estrutura de dublete é ortogonal à estrutura 4x4 das matrizes de Dirac. As matrizes de Dirac são um espaço de espinha, espaço-tempo. E o dublete é uma coisa SO2, uma simetria interna. E aqui agora o setor left. Setor right, perdão. Então, tudo que os 3 leptons right, barrados, carregados, Pi, gama Mi, e a derivada por variante do setor right. Então, está aqui o setor de leptons e neutrinos, Tá certo. Não vamos ainda colocar massa. Mas a Lagrangiano e Dirac tem massa? Tem. Mas nesse modelo não. A ideia do modelo padrão é que as massas elas não sejam uma premissa. Elas são uma consequência de um mecanismo. Justamente a ideia é colocar o Higgs e depois vão aparecer massa. Tudo começa sem massa. Então, a ideia de qualquer modelo unificado, seja SO5, SO10, modelo padrão de nota, todo mundo começa com massa zero, todos os férmions são quirais, todos os bósons de gauge têm massa zero, aí entra o Higgs. E aí ele vai começar a definir a física, vai fazer uma redistribuição das cargas, ele vai organizar a física que vai chegar para a gente. O Higgs é meio como se fosse na linguagem popular, um atravessador, Ele vai lá na fonte, pega o produto e passa para a gente com outro produto, Muito mais caro, Dória? O LHC custou 10 bilhões, É um atravessador do Higgs. Mas o Higgs ele mesmo bem tem caro. massa. O Higgs ele já tem massa, Isso. Ele é o problema. Ele já é um atravessador, então ele já vem com a massa dele, Então essa que é a grande calcanhar de Aquiles do modelo padrão. Da onde vem essa massa? Ele dá massa para todo mundo, mas a dele já veio. Então por que ele não está contando isso para a gente, Qual é a dele, Ele sabe muito mais, está mais perto de Deus do que nós, Porque ele já vem com a massa, ele vem aqui dar massa para todo mundo, mas a dele já é dele. Você uma vez falou, acho que foi no dia 18 de janeiro de 2013,
Você falou que o professor Eduardo Wittgen estava pensando naquela quebra lá, qual que era o tipo daquela quebra. Pois é, ninguém sabe. E o professor Eduardo Wittgen? Não, o professor Eduardo Wittgen, se bem que o professor Eduardo Wittgen, essa semana lançou um paper, essa semana não, quarta-feira apareceu um paper dele no RPH com 429 páginas. O Wittgen mudou, acho que 2 estudantes, porque os nomes são novos, não são outros, ou são pós-docs, mas é gente nova na área, né? Ele lançou um paper de 429 páginas. Mas não era sobre isso, não. Sobre aspectos de física de 2 dimensões, coisas mais formais. Então, deixa ele quieto, não mexe com ele não, porque a semana que vem é uns 600. Mas aí ele ainda não... Não. Na verdade, quando ele resolver esse problema, vai ser um paper de meia página. Se vocês lerem o paper, depois eu vou dar a referência para vocês do paper de Glashow, eu vou dar na próxima aula, quando a gente fizer S5, o paper de Glashow e Weiler, né, sobre a construção do modelo S5, S4, S5, é um paper, é um Physical Review Letters. Olha lá, PRE, 4 páginas, uma equação. Uma equação, só tem uma equação. O resto é tudo articulação de raciocínio, tal, fala-se de multiplayer, mas assim, é todo paper de discussão, só tem uma equação somente, que é a distribuição dos quartos elétricos dentro de uma matriz, que é um decouplet de Ele fez os cálculos, só outra cada equação. quer dizer, não vou discutir não, porque ele nem fez os cálculos ali, ele trabalha só explicando o que seria um modelo S5, qual seria a constituição dele, como que o S5 viria a conter o S3, S2. O Jorge. Glashow de Ojai. Depois eu vou dar a referência para vocês, é o PRL 74, quando se constrói o modelo S5. Bom, vamos lá, então tá aqui, tá. Então, só para colocar para quem está vendo pela primeira vez, então não tem massa. A massa é algo que vem com um mecanismo. Então, todo mundo começa de massa zero, todo mundo é quiral, separa-se em estruturas, né, do leite e tal. A única a questão mais assim, que tem que ser a premissa mais forte aqui é colocar que o elétron e o neutrino são parte do doublet. Você coloca o seu elétron e o neutrino numa estrutura de doublet, porque a motivação, então, ambos são de massa zero, ambos não têm carga elétrica, a esse ponto, então eu posso colocar os dois juntos dentro do doublet, e ambos aparecem sempre ligados nas interações. Quer dizer, o elétron e o neutrino, então, dentro dessa premissa, quer dizer, a premissa da teoria eletrofraca é que o elétron e o neutrino, ambos leves, sejam manifestação de uma única partícula. O que distingue é o lepton light. Esse é separado. E não tem neutrino light. Como o Célio falou no seminário dele, existe, tá? Agora, se a gente introduz massa para o neutrino, já não é mais um modelo padrão, aí eu tenho que introduzir um dublete também, light, porque aí vai ter o neutrino light e o lepton light. Mas no modelo padrão não tem neutrino light. O neutrino é quiral e elétrico, só isso. Você falou de matemática, pode falar. A matemática, está usando uma matemática. Então, em 2, 3, 4, 5, botou a Lagrangiana. Agora, você acha que a matemática também pode ser usada assim como um contador de história? Sentido? Você para fazer 465 páginas, você perdeu, tem uma síntese, por exemplo, você estudou, você botou uma síntese, só Lagrangiana. Pois aí é só Lagrangiana. Agora, se você quiser ser um contador de história para essa Lagrangiana, você pode encher muita coisa. Nós só tem um ponto levar de discussão, né, como se chegou a essa Lagrangiana. Certo. Então você nunca vai precisar mais de duas coisas. Mas às vezes não é só isso, porque você está introduzindo. Esse trabalho do Wittgen, esses 429 páginas, é um trabalho que traz a matemática que não é muito popular na nossa comunidade. Então tem parte boa do trabalho dando assim, informação sobre a matemática, como operar com aquelas estruturas que ele introduz. Não trabalha assim que é 100% o tempo todo de física. Tem uma grande parte dele é como correlacionar essa matemática com esses fenômenos que você quer estudar de dimensão mais baixa. Por isso. Então, a vantagem dessa hoje em dia de paper no site da internet é que pode aumentar o número de páginas, né?
fica mais aberto. Entendi. Porque no archive não tem limite. No archive você pode colocar. A revista, sim, botar esse paper na revista, certamente esse paper não vai para a revista. Mas a revista, quando a revista é assim também de internet. Pois é, a revista aberta. Aí tudo bem. Não, o problema da revista foi apresentada. Se for os Nuclear Physics, J-Rap, aí sim, mas essas revistas abertas, provavelmente isso aí também pode ser também, eu não sei, quero não digo, mas pode ser que seja boa parte, deve ser da tese, né? Deve ter sido alguma tese de doutorado que juntou aquilo tudo, ele orientou esses dois caras. Eu não sei muito bem o histórico, ainda vou ver depois, eu só peguei de relance, mas eu vou depois pegar o histórico para ver quem são, mas são nomes novos. O item que é o isso certamente é o item, deve ter um postdoc, um doutorando, dois postdocs, não sei. Então a matéria nuclear, são os quartos. Então, os quartos, diferentemente aqui do setor eletrônico, não tem lepton, não tem neutrino associado. Então, nós vamos colocar os quartos em dupletes, tudo que é left está numa estrutura de duplete e os right estão numa estrutura de singlet. Então, a ideia é colocar os dupletes. Então, vamos ter o quarto U left, a carga dele é maior, o quarto D left. Vamos ter o quarto C left, o quarto estranho left, o quarto T left e o quarto bottom left. E depois os singletes, que vão ser o right, the right, C right, S right, the right e bottom right. Eu gosto de seguir aqui a notação do Cheng Li, aquele livro que eu usava, que eu recomendei para vocês em várias ocasiões, inclusive nesse curso. O Cheng Li, ele tem uma notação boa para compactar isso. Ele faz o seguinte, ele coloca toda essa estrutura aqui, ele introduz um índice assim, um P, ele introduz um índice assim, Q, quark, left, A. Quando coloca esse índice A aqui, coloca sempre assim, o P, left, A, e o N, left, A. Em alusão a próton-nêutron, mas não tem nada a ver com próton-nêutron. Então, esse índice A vai distinguir 1, 2, 3. É essa família, primeira família, segunda família, terceira família. A igual a 1, então, o quark P, o P está significando o quark superior. Então, na verdade, o que está dizendo é o seguinte, esse A vai de 1 a 3 para designar as 3 famílias. É um índice de flavor, não é um índice de cor. Não é 1, 2, 3 de cor, não, é flavor. Para designar primeira geração, segunda geração, terceira geração. O P vai estar designando o U, o C e o T, que é a parte de cima. Tem carga 2 terços, 2 terços, 2 terços. É o cara que tem carga positiva. E o N, que é o de baixo, que é a carga menor, são os quartos com carga negativa. Menos 1 terço, menos 1 terço, menos 1 terço. É o D, o S e o P. Então, dessa maneira, o Cheng Li introduz quarto, left, A. Então, tudo que é left está em dublete. Então, tá certo, tem um dublete aqui. Depois, ele introduz, claro, quando A for, ele vai poder ter o quark, família A, right. E aí, A igual a 1, 2 e 3, né? Então, a gente vai ter, esse Q right vai poder designar. Quando A for 1, a gente está falando do the right, do right, isso aqui vai estar designando desculpa, vou botar assim, perdão. Não, vamos ver assim, então, P, A, right, então, está designando, o P é sempre de cima, então, o P right significa o right, significa C right, significa T right. E o N right, iniciar 1, 2, 3, vai designar o D right, o S right e o B right, certo? Então, essa notação do Cheng Li, ele usa P e N para designar os quartos com carga positiva e os quartos com carga negativa. E depois os próprios quartos no estado right, certo? Então, sempre que aparecer P right ou N right, a gente está designando isso aqui,
para poder ficar uma coisa mais compacta, não ter que escrever todos os quartos separados. É só uma questão de notação. Então vamos lá, vamos começar a ver. Todos agora são tripletes de cor. Eu não estou nem colocando índice de cor aqui, mas a gente pode vir aqui colocar um índice. Esse índice aqui é o índice de flavor, mas cada quark vai aparecer num estado de cor, que ele vai chamar, eu acho que eu chamei de I. I igual a 1, 2, 3. Então eu vou omitir o índice de cor. Então é imaginar que cada quark, cada um desses quarks, a esse ponto vamos colocar, só para a gente, depois a gente abandona. Todos os quarks têm índice I, porque todos eles estão com índice I e aqui também. Todos os quarks, sejam right ou left, são todos tripletes de SO3. Então o I pertence ao triplete de SO3. Então, todo mundo tem um índice I. Então aqui significa PAI, significa todo mundo está aparecendo com I. E aqui é depois eu vou omitir, mas todos os quartos, não importa se seja left ou right, se seja de cima ou de baixo, todo mundo aparece em 3 estados de cor. Então todos eles vão ter transformação de SO3. Então eles são tripletes de SO3. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se a gente fizer uma transformação, deixa eu apagar aqui. Então nós estamos designando dessa forma o dublete. Então a gente pode colocar assim, ó. Quando a gente trabalhar com esse cara aqui, a gente está dizendo que isso aqui é o dublete, o Q, tá? Então, assim, esse cara aqui está designando o dublete, ao passo que esses aqui estão designando os simpletes, estão separando. O dublete aparece tudo junto. Então, vamos pegar. Então, a transformação de SO3. Então, se eu pegar o Q, o quarto Q, leve, para qualquer área, fizer a transformação, linha. Agora eu vou omitir o índice de SO3. Nós vamos ter aqui uma transformação que vai ser a matriz de Gell. Então, vamos dizer, nós usamos ômega para SO2, alfa para cá. Vamos usar, por exemplo, parâmetros Ψ para SO3. E vamos colocar os geradores de SO3 com índice I maiúsculo. Então, aqui são as matrizes de Gelman sobre todas. Já tinha dado SO3 para vocês lá atrás, então são as 8 matrizes de SO3 na representação 3 por 3. São as 8 matrizes de Gelman, todas hermitianas, todas de traço nulo, todas 3 por 3, representando os geradores de SO3. Então, eu tenho a matriz de SO3 atuando no dublete. Só para lembrar a vocês, essa matriz aqui não mexe em nenhum índice que está aqui. Ela vai mexer, se tiver esse índice I aqui, então essa matriz aqui é uma matriz com índice IJ. Então, é uma matriz que está atuando no espaço das cores. Ela está fazendo uma rotação no espaço das cores. Então, é a transformação de SO3. Depois aqui, nós vamos ter a mesma coisa. O PA right, designando todos os quartos superiores com quiralidade right, vão ter a mesma transformação de SO3. Vamos dizer se isso aqui for I, né? Isso aqui minha. Então isso aqui, vou chamar essa matriz de SO3 aqui, que é a mesma essa matriz aqui de S. Então é essa matriz S e J de SO3 atuando no PA right. Essa matriz ela só mexe no índice de SO3. E a mesma, todo mundo está no triplete, então todo mundo tem a mesma transformação de SO3. Aqui linear, light, linha, então a matriz S e J. Então são as transformações de SO3 para todo mundo. Então SO3 está acertado. Se vocês quiserem criar outra notação, pode. O que é importante é saber distinguir o que é dublete, o que é dublete, o que é singlete, e saber distinguir os corpos de cima e de baixo. A esse ponto também, nós não temos carga elétrica. Nós temos cargas de SO2 e 1. Carga SO3, quer dizer, a carga de cor, a carga de espinho isotópico fraco e a carga de hipercarga fraca, ou Y, né? Então, essas são as transformações SO3. Vamos fazer agora as transformações SO2. Então, aí, as transformações U. Então, vamos pensar. Quando eu pegar o dublete, aqui eu tenho o quark U no estado left. E aqui, por exemplo, vou voltar. O que a gente chama de P left e de N left. É o dublete, a estrutura do dublete.
Então, bom, é dublete de SO2, então eu já sei. Tá, vou botar aqui, tá? Vamos colocar as transformações de SO2 direto. Ok, vou dar um intervalo, tá? Então, o dublete, que é a left I. Agora, a transformação de SO2, é o dublete exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, atuando em Q, A, left I. A transformação de SO2 não toca na carga. Esses caras têm um índice de SO2, que pode ser um índice alfa. Então, se eu quiser designar o índice de SO2, quer dizer, alfa igual a 1 é o de cima, alfa igual a 2 é o de baixo, quer dizer, o P e o N, eu colocaria aqui o índice alfa, essa matriz aqui é alfa beta, e aqui é beta. Vocês estão observando o quarto que tem. Esse índice aqui designa o flavor. Se é a primeira família, segunda família, terceira família. Isso aqui é o índice de Lorentz, é o left. Então, é o quarto left. Primeira família, segunda família, terceira família. Estado de cor, estado de SO2. Número quântico de índice de SO2. Eu vou omitir. Então, eu imagino que isso aqui é um dublete, isso aqui é uma matriz 2x2, e eu sei como é que esse dublete está organizado. Esse dublete é PN, né? Então, essa matriz 2x2, ela vai misturar o P com o N. Então, a transformação de SO2 é essa transformação. Eu não mexo na cor, nem mexo no sabor. Cada sabor, cada geração sofre essa transformação de SO2. O que vai acontecer é que vai misturar o P com o N daquela geração. Né? Agora eu vou pegar, então isso aqui vale para todas as três gerações, 1, 2, 3. Agora eu vou pegar o P, right. Família A. Se é right, é singlete de SO2. Então, do ponto de vista do SO2, esse campo não se transforma. E a mesma coisa, tudo que é right não se transforma segundo o SO2. Então, são todos singletes de SO2. Agora eu tenho que fazer as transformações do 1. Vamos lá. Então, vou pegar o dublete, left, família A cor é a mesma, nunca se muda. A cor só muda com SO3. Então, o I vai... Mas vamos ver agora, eu preciso saber qual é a carga, o 1. Poder fazer a transformação do vai ser aquela transformação de fase. Vai ser aí alfa vezes o valor da carga Y. Mas vamos lá, quarto superior, quarto P. O quarto que está em cima aqui, que é PN. O quarto que é P, ele tem carga elétrica 2/3. A carga dele é positiva 2/3. Ele é a componente superior do spin meio. Então tem I3 igual a meio. E aí com isso eu vou fixar a carga Y dele. Certo? Então, eu vou ter aqui, vamos botar aqui, então a gente vai fazer esse, vamos multiplicar tudo por 2 aqui. 4/3. Então, 4/3 menos 1 terço. Então, o Y tem que ser 1/3, o Y de 1/3. Claro, se é 1/3 do P, tem que ser 1/3 do N também. O de baixo, porque a carga, o 1 não pode distinguir os dois elementos do leito. Então, vamos lá, carga menos 1/3, que é a carga do N. O setor ele é um singlete de SO2, e aqui eu tenho Y sobre 2. Então, se esse Y aqui, Y é 1/3. Então tá certo, aqui está dando menos 2/3, então tem uma coisa errada. Ele é o menos meio. Oi? É o menos meio. Desculpa. Não, é o de baixo, não é o singlete desse. Você tem razão, Júlio. Eu estou pegando o N é um dublete, então é menos meio aqui, perdão, estava errado. Estava já fazendo o singlete, estava fazendo isso aqui, está errado. Então, lembrando, então, estamos pegando o P e o N do dublete. O dublete de quartos de SO2 para ver as transformações do 1, a carga 1. Então, esse que eu fiz, né? Era 2/3 igual a mais meio, mais Y sobre 2. Fixamos o Y igual a 1/3. Aí agora vamos pegar esse N. Então, a carga dele, 2/3 menos 1/3. A carga é menos 1/3. Agora, o número quântico de SO2 é menos meio, e aqui é Y sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa. Multiplica tudo por 2 aqui, e aqui fica menos 2/3. Então, menos 2/3 mais 1, né, dá mais 1/3. Então, de fato, bate com 1/3. Então, os dois membros do dublete de quartos, né, têm a mesma carga, o 1. Essa carga equivalendo 1/3. Então, vamos fazer a transformação. A transformação SO2 desse setor aqui é exponencial de I, parâmetro da transformação
vezes a carga, 1/3 atuando no próprio.